Olá, meu nome é Cláudio Schneider e seja bem-vindo a esta aula que eu estou aqui pronto para te ajudar a organizar e atualizar a sua mente para que você possa criar ou reestruturar o seu negócio em 5 etapas, que com 10 dias você consegue fazer isso e fluir nessa nova economia. Eu já participei por muitas aberturas de empresas, já ajudei a estruturar muitos negócios por todo o Brasil e vi muitas práticas darem certo e também muitas práticas darem errado. Inclusive, vi muitos planejamentos serem feitos e muitas empresas fecharem as portas, não por falta de trabalho e nem mesmo por falta de capital, mas muitas vezes por uma visão limitada e até viciada, porque a economia que nós estamos acostumados, o que eu chamo de velha economia, é uma economia que possui práticas que existem há mais de 100 anos. Práticas essas que nos trazem termos, ferramentas e formas de pensar e que muitas vezes não são questionadas. O meu objetivo aqui é ajudar você a se questionar, a pensar muito bem. O plano de negócios que nós estamos acostumados, que é aquele famoso business plan que muitas empresas fazem, ele funcionou por muito tempo em muitos modelos de negócio. Hoje eu costumo dizer que ele possui ferramentas que são ótimas, mas quando aplicadas de forma errada, no contexto errado, elas podem até se tornar obsoletas. Estou citando aqui, por exemplo, a análise SWOT, que é uma ferramenta muito conhecida, que fala dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, mas muitas pessoas simplesmente utilizam ela sem ter critérios e sem entender qual é o tipo de negócio a ser trabalhado. Eu quero dizer para você que o plano de negócios que nós estamos acostumados, ele funcionou por muito tempo para modelos estáticos, ele não é tão prático. Só que nesse momento que nós estamos agora, não é o mais forte, nem o que tem mais capital que vence, mas é o mais rápido, aquela pessoa que tem maior capacidade de entender o mercado e se adaptar de forma rápida. Tanto que no ano de 2020 o que nós mais vimos é uma mudança brusca no mercado e quem teve a capacidade de se adaptar cresceu e prosperou. O plano de negócios tradicional, como sempre funcionou de forma estática, funcionou para negócios estilo de negócio estático, mas nem mesmo os modelos tradicionais, como padaria, supermercados, restaurantes, estão ocorrendo ou trabalhando da mesma forma que se trabalhava há 5 anos atrás. Ou seja, nós precisamos de algo que seja mais dinâmico. Talvez você deve estar pensando, existe já um modelo chamado Business Model Canvas, que é um quadro de aproximadamente uma folha A3 com vários blocos, é um quadro muito dinâmico, como se fossem pecinhas de Lego que você consegue montar e adaptar e funciona muito bem nesse modelo atual com dinamismo. Porém, o modelo, o Business Model Canvas, trabalha no campo das ideias e muitas vezes deixa de lado algo que eu considero talvez o mais importante, que gera seguidores, que encanta clientes, que engaja pessoas, que é a emoção, o lado emocional. E nós não podemos deixar de lado a profundidade, o fazer sentido. Plano de negócios que não faz sentido pode dar errado. Nós vemos muitas startups crescendo e fazendo sucesso, porém a quantidade de startups que tem sucesso é uma quantidade muito pequena em relação à quantidade de startups que começam. E eu vou dizer que 43% das startups, elas fecham as portas porque a ideia não atende uma real necessidade do mercado. Ou seja, as pessoas se apaixonam tanto pela ideia que se esquecem da coisa principal. Negócio precisa resolver um problema real do mercado. Então hoje eu vou aqui te mostrar um método que eu criei que é muito mais dinâmico do que o plano de negócios tradicional e muito mais profundo que o Business Model Canvas.
O modelo do programa Despertar é um modelo que você também consegue dar dinamismo, mas ao mesmo tempo há uma profundidade tão grande que você conseguirá manter a essência do negócio, mesmo mudando algumas ideias no decorrer da jornada. Quem não humanizar o seu trabalho será substituído por máquinas. Há teorias que dizem que em 2029, estou dizendo logo ali, haverão máquinas que serão mais inteligentes do que um cérebro humano. Também há teorias dizendo que em 2045 uma máquina será mais potente do que toda a humanidade junta. Estou falando de inteligência. Mas não há previsões que falam que uma máquina será mais consciente. Mas a consciência não está relacionada apenas na capacidade de analisar e processar informações. A consciência é muito maior do que isso. A consciência é a humanização, é o momento onde nós combinamos a nossa emoção com a nossa razão, com o nosso instinto e tornamos negócios muito mais plenos, tornamos contatos muito mais plenos. O que acontece é que a economia que nós estamos acostumados foi uma economia voltada para o trabalhar para sobreviver. Nós aprendemos que tínhamos que baixar a cabeça e fazer durante esse trabalho. Nós aprendemos a dividir a vida pessoal da vida profissional, como se realmente fosse possível dividir. Talvez assuntos a gente divide, mas a gente leva o coração, a gente leva a cabeça junto para onde a gente vai. Então é impossível dividir uma vida pessoal de uma vida profissional. Mas nós aprendemos que trabalho é ruim, que problemas são quando a máquina para e não tem solução. Nós aprendemos inclusive a nos culpar ou achar culpados para problemas. O mercado que nós estamos acostumados vem de uma era industrial onde pessoas trabalhavam dentro de pequenas funções. Inclusive há teorias, como a teoria de Taylor de tempos e movimentos, dizendo que quanto mais repetitiva for a sua função, mais você vai produzir. Empresas produzindo de forma repetitiva, criando pessoas trabalhando no piloto automático. Aliás, nós aprendemos a viver dentro de um piloto automático. E agora, em um momento onde a tecnologia se aproxima de nós seres humanos, o maior diferencial competitivo é fugir desse piloto automático, abrir a mente à nossa consciência e sermos mais próximos, verdadeiramente próximos de pessoas. O que acontece é que essa velha economia teve consequências, sim. Empresas egoístas, focadas apenas na sua lucratividade, afetando o ecossistema, gerando estresse, estafa, cansaço mental, síndromes de burnout, polarização nos negócios, inclusive na própria economia. Nós vemos hoje uma sociedade totalmente polarizada, onde as pessoas, ao invés de se juntarem, elas se dividem. E o meu objetivo aqui é ajudar você a criar negócios que constroem uma nova visão, uma comunidade verdadeira, humana, próspera, onde os contatos servem para agregar, para ajudar no desenvolvimento de cada um dos stakeholders, que são as pessoas direta ou indiretamente envolvidas. Ter negócios prósperos significa ter negócios de desenvolvimento humano. Para poder aprender é preciso desaprender. É preciso a gente entender o que a gente está fazendo errado para que a gente possa entender melhor, processar essa informação e preparar a nossa mente para o que há de novo. Por isso eu trouxe aqui um comparativo entre a velha economia e a nova economia. Há alguns elementos que nós percebemos na velha economia que já estão totalmente desatualizados na forma de montar negócio. E talvez muitos empreendedores criam negócios de forma equivocada porque ainda estão com uma mentalidade voltada para uma visão de velha economia. Como eu já citei alguns elementos da velha economia, eu quero fazer agora um paralelo com a nova economia e mostrar como alguns planejamentos são equivocados. O primeiro deles, eu digo que é o modelo de negócios.
Muitas empresas abrem as empresas olhando como se o tipo de negócios fosse um catálogo aberto. Eu quero montar uma empresa de alimentação, então eu vejo o que existe no mercado de referência. Existem padarias, confeitarias, cafeterias, restaurantes, supermercados. Ah, eu quero montar um restaurante. Abri o catálogo e ali está restaurante. E olham que dentro do catálogo restaurante existem modelos de negócio de restaurante que já estão prontos, como por exemplo, restaurantes de buffet, restaurantes à la carte, comida japonesa, comida italiana e assim vai. E aí acabam definindo o tipo do negócio dentro de modelos já existentes, copiando aquilo que já funciona e esquecendo que o cliente muitas vezes não está lá apenas para buscar aquilo que já existe, mas se há um problema forte, um problema real do teu cliente, o que o teu cliente quer é resolver aquele problema. E a nova economia não baseia-se em um planejamento voltado para modelo de negócios que já funciona. A nova economia se baseia em problemas reais, até porque uma ideia é muito fraca. O grande problema, muitos negócios abrem as portas baseados em uma ideia e uma paixão pela ideia. O dono do negócio, o empreendedor, diz: eu gostaria muito de montar uma empresa assim. Ele idealiza como se todos os clientes fossem amar a mesma ideia que ele. E isso é muito perigoso. Uma ideia é muito fraca. Qualquer tipo de negócios que você cria baseado em ideia, uma objeção pode matar uma ideia, a falta de dinheiro pode matar uma ideia, uma concorrência com a mesma ideia pode matar uma ideia melhor do que a sua pode matar uma ideia anterior. Mas o que fortalece? A paixão pelo problema real. É se apaixonar por aquilo que realmente toca o seu cliente e que o cliente diz assim: eu pagaria para você resolver isso para mim. Não importa de que forma você vai resolver, até porque você pode adaptar de acordo com a mudança do negócio, do mercado, das circunstâncias, mas entendendo o que se passa de dificuldades com o seu público é o que vai ajudar você a adaptar o teu negócio a todo momento. Quer ver mais um elemento que é muito forte ainda na visão de empreendedores? É abrir negócios pensando na estrutura. Ah, eu quero montar um negócio. Primeiro pensa como será o escritório, como será a sala. Faz um projeto de arquitetura bonito, linda, aluga um local. Ah, eu quero montar um negócio de estética. Primeiro pensa, né, na sala bonita, no ambiente, a paixão pelo físico, o culto pela matéria que sempre houve em nós seres humanos, em uma era de consumismo, que a gente aprendeu a consumir o físico. Pessoas bem-sucedidas são vistas pela sociedade tradicional como pessoas que têm um bom carro, uma boa casa. Empresário bem-sucedido é aquele que tem um prédio enorme para ele, e a gente aprendeu a cultuar a matéria, porém estruturas são caras e são pesadas. E eu já vi muitas empresas abrirem as portas com estruturas maravilhosas, mas não preparar pessoas, não preparar a equipe, não se comunicar com o cliente. A nova economia valoriza mais pessoas do que os objetos. A nova economia valoriza o ser humano, aonde pessoas têm mais valor do que a estrutura em si. Se você quer montar um bom plano de negócios, a boa notícia que eu vou te dar é que você pode gerar um bom negócio sem tanto custo. Se desapegue com o físico e pensa: quanto mais você estiver próximo de pessoas, mais próspero será o teu negócio. Outro elemento da velha economia são empresas baseadas em metas e objetivos. Não que metas e objetivos não são importantes, não, por favor, não me entenda errado. Metas e objetivos são necessários para que o teu negócio tenha lucro. O grande problema é você apenas fixar o teu modelo de negócios naquilo que você pensa, vender produtos para aumentar as vendas, aumentar os resultados e ponto final.
Muitas empresas que se baseiam no resultado, na meta e no objetivo, se esquecem de tudo aquilo que está ao redor. Tem muitas empresas com muitos objetivos, mas que não possuem uma essência, aquilo que está por trás. A nova economia se preocupa mais com o propósito. E o propósito, quanto mais você atinge, mais você alimenta e mais você cresce. O propósito, quanto mais você cumpre ele, mais essencial se torna o teu negócio. Ao contrário do objetivo, que muitas empresas, quando chegam no objetivo, elas acabam se perdendo por não ter um novo objetivo, um novo norte. Portanto, o objetivo é importante sim, mas ele precisa ser norteado por um propósito que está por trás desse objetivo. E o propósito é o seu real motivo, é o seu real porquê, é o que dá sentido ao seu negócio, é a alma do seu negócio. Assim como nós vimos empresas olhando apenas para o que é tangível, que é o resultado. A velha economia valorizava negócios baseado em resultado. O que a gente analisava era o valuation da empresa voltado para o quanto que ela lucra por mês ou por ano, fazendo um cálculo para poder entender o quanto que ela vale. Mas nós percebemos grandes exemplos, um deles eu vou citar aqui, que é do Flávio Augusto, dono da WhatsApp, dono do Orlando City, Meusucesso.com e várias outras empresas, quando um dia ofertaram para ele um valor para o WhatsApp, que ele percebeu que era um valor muito acima do que o valor que ele estava analisando baseado no resultado da empresa, e ele entendeu que a nova economia não analisa o negócio apenas olhando para resultado. Existe um indicador chamado equity, e o equity é o quanto o teu negócio impacta na economia, o quanto o teu negócio impacta na comunidade, na sociedade, e o quanto ele pode ser valorizado daqui para frente em médio e longo prazo. Ou seja, o impacto no negócio não está voltado apenas para o quanto ele lucra. Tanto que a Amazon, uma das maiores empresas do mundo, hoje, por muito tempo, caminhou no prejuízo, até começar a lucrar depois. E eu tenho um grande exemplo aqui do próprio WhatsApp. Quem aqui não tem o WhatsApp? Muitas pessoas possuem o WhatsApp e muitas pessoas sabem que o WhatsApp até hoje não dá lucro. Mas quanto vale o WhatsApp? O quanto ele impacta no nosso dia a dia, na nossa vida? Foi vendido por bilhões de reais para o Facebook sem ter um centavo de lucro. Por isso que a nova economia não é a era do tangível, não é o resultado físico, não é o palpável, mas é o quanto de impacto gera. Estamos sim na era do intangível, seja bem-vindo. E é por isso que, para ser congruente com a era do intangível, eu não poderia começar o teu negócio baseado no tipo do produto, no modelo do negócio. Eu preciso começar um planejamento de negócios baseado primeiro no intangível. Um americano palestrante, conferencista chamado Simon Sinek criou uma teoria chamada Círculo Dourado ou Golden Circle. E ela veio através de uma análise. Ele começou a observar grandes líderes que mudaram a humanidade, que marcaram a sua existência através da forma com que eles pensam, agem e se comunicam. E o Golden Circle é uma teoria que analisa alguns padrões de comportamento que estão nesses líderes. E ele observou que a maior parte da população, quase todos nós, agimos e pensamos com um padrão de comportamento baseado em 3 questões. Essas 3 questões é o que define o Golden Circle, sendo que a primeira questão, que é a parte maior do círculo, que é o quê. A maior parte de nós responde questões como o que você faz, o que você tem, o que. O nosso o quê, a minha empresa, o que você vai montar? Já viu isso? Qual é a atividade do teu negócio? Qual é o teu o quê? Eu tenho uma empresa de informática, por exemplo, né? Ou uma empresa que vende computadores, então é um o quê.
Porém, algumas pessoas vão um pouco mais a fundo, elas respondem também o como. Eu vendo computadores com mais alta qualidade, com alta tecnologia e assim vai. Esse como é a segunda questão da maior parte da humanidade. Agora, poucas pessoas e quase ninguém vai além, vai mais a fundo e responde o porquê. Negócios que respondem o seu porquê já possuem um impacto um pouco maior. E o que é o porquê? É a grande causa, aquilo que você defende, é a sua essência, a essência do seu negócio. Agora, pasme, muitas pessoas e empresas não respondem o porquê, mas os líderes que mudaram a humanidade nem começaram pelo quê, já começaram diretamente pelo seu porquê. E esse seu porquê, ele está baseado naquilo que é fundamental, aquilo que faz sentido, aquilo que fez com que cada um deles entregasse a sua vida, a sua grande causa, não apenas do negócio, mas da sua essência. Steve Jobs mesmo diz que nós planejamos o nosso futuro ligando os pontos de trás. E propósito é o nosso verdadeiro porquê. Mas o propósito não se define em uma sala de reuniões com um monte de pessoas decidindo o que nós vamos fazer daqui para frente. O propósito é a grande essência, é a ligação de todos os pontos da nossa vida, é o nosso verdadeiro porquê. É quando nós pegamos todas as nossas decisões que a gente já teve, os nossos valores, aquilo que a gente não abre mão, aquilo que a gente pensa, quando nós utilizamos juntos com as nossas grandes potências, com os nossos maiores pontos fortes, com as nossas qualidades e juntamos isso e definimos, olha, tudo isso para mim faz sentido. E o fazer sentido, esse verdadeiro porquê, essa verdadeira frase, é isso, não apenas uma frase ou uma palavra, mas a essência que está por trás de tudo isso é o seu verdadeiro porquê. E quando um líder ele pensa, ele age, se comunica através do porquê, o que se torna totalmente adaptável. Vamos citar um exemplo? O exemplo de uma empresa tradicional. Nós vendemos excelentes computadores com a mais alta tecnologia. Ponto. O que e o como. Agora vamos citar o exemplo da Apple. Apple acredita que você pode pensar diferente, que você pode desafiar o status quo. Como? Através de produtos muito bem pensado, com um design arrojado de forma artística, bonita e agradável. O que nós vendemos? Começamos com computadores. Depois nós vamos para smartphones, smartwatches e qualquer outro produto que venha a ser feito. Muitas pessoas não compram da Apple apenas o smartphone ou apenas o computador. Elas se tornam fãs da marca porque a marca se comunica de forma verdadeira. E essa verdade é aquilo que a marca acredita, é a causa que ela defende, é o seu verdadeiro porquê, é o seu propósito. Por isso que o meu desafio aqui é: esqueça o modelo de atividade que você vai começar. Comece do zero, olhando para você, ligando os pontos de trás. O que eu faço, o que eu quero, o que eu gosto, o que para mim faz sentido, quais são os meus valores, qual é o modelo de vida e de qualidade que eu quero poder e desejo para as pessoas que estão próximas de mim. Questões como essas ajudam você a começar com a primeira questão. Então, a partir de agora, começa o teu planejamento. E vamos agora começar com a primeira questão delas. Lembrando que são 5 questões e você vai dedicar no máximo 2 dias para resolver cada uma dessas questões. Eu estou dizendo que você respondendo essas questões, em 10 dias você está com seu planejamento totalmente dinâmico, adaptável e profundo. Bom, entendendo o Golden Circle, provavelmente você já deve ter percebido que nós vamos começar o negócio de forma única e diferente. Nós vamos começar o teu negócio planejando primeiro o seu porquê. Eu digo, como eu já comentei com você, separe 2 dias por pergunta.
E eu vou aqui listar primeiro quais são as 5 perguntas que vão nortear necessariamente nessa mesma ordem o desenvolvimento do teu projeto. E nós vamos começar com a primeira pergunta e você terá 2 dias para refletir e chegar na solução na resposta da primeira pergunta, que é por quê? O porquê é o seu propósito, é aquilo que você coloca na frente. Propósito vem de proponere, ponere é por e pro é a frente. Então nós vamos começar o negócio através do seu propósito. Depois, no terceiro dia, que é a segunda etapa, nós vamos para o para quem. E aí sim nós vamos pensar no seu público, no seu cliente. Nós faremos sim uma escolha. Ao contrário do que a velha economia fala muito sobre montar um negócio e quanto maior quantidade de pessoas, melhor. Na nova economia nós percebemos que quanto mais direcionado for o teu negócio, mais eficaz você será. A terceira pergunta é a pergunta do quem. E o quem não está apenas relacionado a você, mas de todas as relações. Uma boa empresa, ela é um conjunto de relações. São os stakeholders, que são as pessoas direto ou indiretamente envolvidas no teu negócio. Os stakeholders são as pessoas que impactam, seja de forma rasa ou forma profunda, mas impactam e são impactados pelo seu negócio. A quarta pergunta é a pergunta do o quê. Sim, por incrível que pareça, nós vamos definir a atividade do teu negócio depois de ter respondido primeiro o porquê, o para quem e o quem, para que nós possamos entender de forma muito mais abrangente qual é o verdadeiro problema, o problema do teu mercado, o problema que você está disposto a resolver e através desse problema chegar na solução. E a quinta pergunta, que é uma pergunta muito abrangente, que é a pergunta do como, que ali sim é o colocar em prática. Aí vem todo o planejamento, que é o como produzir, ou como oferecer, como monetizar, como vender e como entregar o seu produto. E aí, está pronto? Separe os seus 10 dias, esteja pronto com caneta e papel na mão, que a partir de agora nós vamos começar com a primeira pergunta, que é o porquê. Bom, então agora que você já está com caneta e papel na mão, vamos começar o planejamento. Escreva aí a primeira questão, que é o porquê. O porquê é o seu motivo, o real sentido, o porquê você acorda de manhã e faz de tudo para poder prosperar. Qual é o seu real motivo, aquilo que você daria sua vida para cumprir todos os dias? Aquilo que realmente é o teu fator resiliente, que te ajuda a segurar as pancadas que a vida vai te trazer, porque a partir do momento que você começar o teu negócio, não ficará mais fácil. Terá dificuldades, sim, mas é por isso que precisa ter um sentido, e esse sentido precisa ter força, precisa ser forte. E uma coisa que eu observei é que os grandes líderes, eles têm sentidos profundos. Quanto mais profundo será o teu propósito, melhor e muito melhor serão as ações que você realizará com os seus clientes. E talvez você deve estar se questionando qual a diferença entre missão, propósito. Você pode entrar na internet e ver várias explicações. Eu vou te explicar de uma forma muito simples. Eu procurei, fui atrás tanto do significado, quanto eu fui até através da etimologia, fui estudar a origem da palavra e fui também ler vários livros. O que eu estou trazendo aqui para você é todo esse conhecimento já pronto. E propósito é muito mais simples do que a gente imagina. Propósito vem do latim, da palavra proponere, sendo que pro é a frente. Poner é pôr ou colocar, ou seja, aquilo que você coloca à frente. É interessante que muita gente diz: eu preciso encontrar o meu propósito. Mas assim como você encontra todas as suas qualidades e você encontra todos os seus defeitos, todas as suas características e entende todos os pontos ligados atrás, você precisa tomar uma decisão. O pôr à frente é preciso pôr. Pôr é uma atitude, é o colocar. Por isso que propósito se define. Propósito, sim, é uma decisão. Você pode escolher se você quer caminhar
dessa forma ou não. E entendendo de forma simples é mais ou menos assim. Vamos olhar que propósito é uma intenção, e ela pode ser uma intenção rasa, como por exemplo, por que atravessar a rua? Para chegar ao outro lado. Então meu propósito de atravessar a rua é chegar do outro lado. Mas por que chegar do outro lado? Meu propósito de chegar do outro lado é entrar no restaurante, por exemplo. Mas por que entrar no restaurante? Meu propósito de entrar no restaurante é me alimentar. Mas por que se alimentar? Para que eu possa cuidar da minha saúde. Mas por que cuidar da minha saúde? Para viver bem. E por que viver bem? Para poder fazer bem às pessoas que estão ao meu redor. E o que é fazer o bem? O que isso significa para você? Quanto mais profundo for o teu questionamento, muito mais intenso será o seu propósito. Então eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria que você pudesse anotar e perceber. A primeira é: quais as suas características que definem você? Qual é o seu verdadeiro diferencial? O que te torna diferente das pessoas ao seu redor? Ok? Anote aí. O que me torna diferente das pessoas ao meu redor? A segunda pergunta: qual é o grande problema do mundo que eu estou disposto a resolver, a ajudar a resolver? Quais os problemas comportamentais que você percebe no mundo, que você acha que poderia ser diferente e que você se dispõe a poder ajudar no mundo? O que você faria com isso? Terceira pergunta: qual é a sua questão de honra? Qual é aquilo que você vai fazer que você diz o seguinte: eu quero poder fazer isso todos os dias da minha vida, é questão de honra, antes de eu morrer eu quero poder fazer isso para a vida, para as pessoas? Quais são os seus valores? Olha a outra pergunta. Quais são os seus valores, aquilo que você não abre mão? E quais são os seus valores que você está pronto de manter coerente com eles e agir de forma profunda para a humanidade? Por fim, analisando todas essas questões, eu faço a pergunta: qual é a sua palavra? Qual é a palavra que mais impacta na tua vida e que você diz que é a sua marca, que é aquilo que você acredita? Qual a diferença você quer fazer para as pessoas? Qual a diferença entre missão e propósito? A missão é o que você faz, o que você vai fazer todos os dias da tua vida que vai marcar a sua existência. Eu gosto muito de fazer a grande a analogia com o maior líder que já existiu na humanidade, e não estou aqui falando de religião, não quero aqui falar sobre religião, mas falar sobre, historicamente, o líder que mais marcou na humanidade, que foi Jesus Cristo. E quando perguntam qual foi a missão de Jesus Cristo, é quase unânime: ele veio para nos salvar, para tirar o ser humano do pecado, porque o ser humano estava em um momento totalmente destruído pelo pecado, ele veio para nos salvar. Então essa foi a missão de Jesus. Mas eu pergunto, por que ele veio nos salvar? Está lá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O propósito de Jesus, assim como tem um outro trecho da Bíblia que diz que Deus, porque ele amou tanto a humanidade, que ele entregou seu Filho para poder salvar. Então foi o amor o grande propósito. E qual é o seu porquê? O porquê você faz o que faz? O porquê você quer impactar a vida das pessoas? Você tem 2 dias para filosofar, pesquisar, olhe fotos de família, veja sua infância, o que você queria ser quando crescesse. Olhe um pouquinho das suas características, veja todos os pontos, as decisões que você tomou até hoje. O propósito não é o que você vai fazer daqui para frente, mas qual foi a bandeira que você sempre levantou na vida inteira. E o que para você é tão impactante que vai nortear qualquer negócio que você colocar. Então tá aí, ó. Se você puder, dê um pause ou anote aí, que agora nós vamos para a questão número 2, que vão ser, essa sim, agora nós vamos começar a trabalhar o teu negócio. Primeiro é você inserido no teu negócio, e agora é o seu negócio em si, que é a sua relação. E a segunda questão é o para quem? Para quem
Quem são as pessoas que você quer impactar? E quando eu falo do para quem, eu estou falando aqui dos seus clientes, os verdadeiros clientes, as pessoas que são beneficiadas por você. Independente do o que você vai vender, comece a perceber quem são as pessoas que você em algum momento quer impactar na vida delas. Eu costumo dizer que os clientes são os nossos primeiros parceiros do negócio. Não se cria negócio sem pensar em cliente primeiro. O negócio precisa resolver um problema real, e esse problema real precisa aparecer por quem sente, e a pessoa que sente o problema é quem vai comprar de você. Então comece a listar aí quem são os seus clientes. A minha sugestão é que você comece primeiro analisando dessas pessoas, me diga quais são os problemas que você faz questão de resolver. Quem são aquelas pessoas pelo qual você faz questão de trabalhar com elas? Então eu vou fazer uma análise aqui de passado e futuro. Qual é o passado desse cliente? Olhando no passado, de forma negativa, quais foram as frustrações, as experiências negativas que essa pessoa passou. E olhando para o futuro, quais são os medos, o que o deixa ansioso, quais são as dificuldades que ele vem a passar aqui para frente. De forma positiva, no passado, quais foram as maiores alegrias, quais as melhores experiências que o teu cliente já teve. E também, positivamente, quais são os desejos, o que ele sonha. Se você conseguir eliminar frustrações e os medos, potencializar experiências positivas e ajudar o teu cliente a alcançar os seus desejos, você está criando um negócio diretamente para essas pessoas. Vá atrás de pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que se potencializam com aquilo que você tem para oferecer para essas pessoas, que você tem afinidade. Defina primeiro quem são os seus clientes, antes mesmo de definir o que você vai apresentar, porque o teu cliente é a maior fonte de produtos. Quanto mais problemas o teu cliente tiver, mais oportunidades você terá no teu negócio. Quanto mais profundo será o problema do teu cliente, maior será a sua oportunidade de crescer. Pensa nisso. Então aqui 2 dias para você pesquisar, procurar qual é o comportamento. Também entenda qual é a faixa etária, onde ele está localizado, mas o mais importante, características comportamentais de frustrações e medos, de experiências positivas e desejos do teu cliente. Ok? Vamos agora para a questão número 3. Então agora, se puder, dê um pause, anote aí, coloque essas questões. Você tem 2 dias para definir quem é o teu cliente. E agora vamos para a questão número 3, que é o quem. E o que é o quem? O quem é uma visão de nova economia. Negócios só prosperam se olham para a gente e a pessoas. Poucas empresas fazem um plano de negócios baseado no quem, na alma, na estrutura, na essência. E aqui eu quero falar sobre ética. E o que é ética? Ética é congruência. E para que nós possamos ter congruência, nós precisamos ser na prática aquilo que a gente defende na teoria. Como eu já falei de stakeholders, que são as pessoas direta ou indiretamente envolvidas, eu quero dizer quais são as pessoas que você faz questão de ter relacionamentos duradouros, verdadeiros, e a verdade ser a sua essência. E como ela acontece? Aquilo que eu acredito e eu valorizo. Os meus valores e as minhas crenças é o que trarão congruência, trarão a essência do meu negócio e formarão a cultura. Uma cultura é o jeito, o jeitão da empresa, o jeitão do negócio. Qual é o seu jeitão? Qual é o teu jeitão de pensar, de agir? Então você tem agora 2 dias para falar sobre o que eu acredito, sobre pessoas, sobre negócios, quem são os fornecedores que eu quero me relacionar, quem são as pessoas que eu quero contratar para trabalhar comigo. Qual é a cultura que eu quero desenvolver? Quais são os valores que eu não abro mão e que estarão na frente das minhas atitudes?
Qual é a atmosfera que eu quero gerar? Qual é o ecossistema que o meu negócio vai criar? Das pessoas, das relações. Você tem 2 dias para planejar pessoas, contatos, fornecedores, clientes, colaboradores, sociedade envolvida, aonde você estará situado, aonde estará situado o teu negócio. Isso está relacionado com relacionamento. Defina o tipo de relacionamento do teu negócio antes mesmo de definir o produto. E agora sim, depois que nós definimos qual é o nosso propósito, definimos quem são os nossos clientes e quais são os relacionamentos que eu criarei, agora sim eu estou pronto para falar do produto. Então, quarta pergunta é o que. Anote aí, o que? A atividade, o problema que você resolve, qual é a sua solução, o que você oferece em si, quais são os produtos e serviços oferecidos. E eu costumo dizer que os produtos e serviços são os melhores gestos de gratidão pela parceria. Ora, se o meu cliente é o meu primeiro parceiro de negócios e ele chega para mim dizendo: eu tenho esse problema, resolva para mim, é justo que nós podemos ofertar o melhor presente, que é um serviço ou um produto que resolva o problema. Quanto mais eu focar em resolver o problema do meu cliente, mais eu estou focando no sucesso do meu cliente. E quanto mais o meu cliente tiver sucesso, mais o melhor será o relacionamento meu com o meu cliente. E mais pessoas ele vai chamar para o meu negócio. Isso é um ciclo virtuoso, um ciclo de uma verdadeira parceria, onde quanto mais sucesso o cliente tem, mais sucesso eu tenho, onde melhor será o estabelecimento do nosso negócio. E como ele funciona? Ele funciona com algumas etapas. A primeira etapa é a identificação do problema. E a identificação do problema real, eu vou fazer 3 perguntas que você deve responder. Esse problema é popular? A segunda, esse problema é frequente? E a terceira, esse problema é urgente? Se o problema não é popular, não é frequente, não é urgente, dificilmente você vai conseguir decolar o teu negócio. Então não se apaixone pelo teu produto. Se apaixone pelo problema do cliente e entenda um problema que seja popular, que seja frequente e que seja urgente e que você faz questão de resolver. Entendendo esse real problema que você faz questão de resolver, agora é o momento de você ir atrás das soluções. E não vá atrás de uma apenas. Veja todas as possibilidades. A segunda etapa agora é identificar, investigar quem já tentou resolver esse problema e não conseguiu, e quem já tentou e conseguiu, e começa a ver, você está pronto para resolver de um jeito que ninguém resolveu? Você está pronto para fazer algo que ninguém fez? Quanto mais exclusivo for a sua solução, maior será o valor apresentado por teu cliente. E perceba isso que é muito importante. Se o teu produto não tiver exclusividade, a única competitividade que você terá será o preço. Então, quanto mais exclusivo você for, mais você fugirá de uma referência de preço. Fuja da referência do preço e agregue valor através da solução real para um problema real. Quanto maior for o seu encontro de problema e solução, maior é a sua competitividade e maior sua força dentro do mercado, mais clientes você vai gerar, porque mais valor você irá agregar. Então agora que nós definimos o propósito, entendemos quem é o nosso cliente, conhecemos nossos stakeholders, pessoas direta e diretamente envolvidas, e entendemos qual é o produto, qual é a atividade que resolve o problema real do nosso cliente, agora nós vamos para a quinta pergunta e você terá 2 dias. Talvez essa pergunta pode ser que leve um pouquinho mais, mas eu acredito que com 2 dias, intensamente, você consegue resolvê-la. Mas o como, ele é muito vasto. Como assim? Como eu vou oferecer, como eu vou vender?
Então eu resolvi aqui trazer, né, algumas etapas do como. Primeiro, o como você irá produzir a solução. O segundo é o como você irá monetizar a sua solução. O terceiro é o como você irá vender. E o quarto, como você irá entregar. Então escreva aí, como produzir, como monetizar, como vender e como entregar o meu produto. Então o primeiro planejamento vai ser de produção. Como eu vou produzir a solução? É um software? Como que eu vou produzir esse software? Quanto tempo eu vou levar? Qual é o meu planejamento de produção? Dentro dessa produção tem um termo muito utilizado no segmento de startups que eu super indico para você e que você possa colocar. O nome desse termo é MVP ou Minimum Viable Product, que é o mínimo. Ou seja, qual é o mínimo de estrutura que eu consigo produzir a solução? Qual é a solução mínima, mais rápida e mais prática para que o feito seja melhor do que o perfeito? Muitas empresas abrem as portas primeiro fazendo estruturas monstruosas. Eu quero montar uma confeitaria. Primeiro a empresa vai lá, aluga o local, monta uma cozinha, faz, né, cria produtos, ou seja, faz todo um projeto, compra balcões, ela leva no mínimo 6 meses, ou às vezes até mais do que 6 meses, antes mesmo de produzir. É muito tempo que você perde antes de montar a confeitaria. Se você quer montar uma confeitaria, o MVP de uma confeitaria é fazer alguns bolinhos em casa, seja 2 ou 3 sabores de bolo, ou mesmo fazer bombons caseiros. Ou seja, o que você pode fazer de uma solução rápida do teu negócio que atende diretamente essa necessidade, já começa a monetizar e a monetização dessa solução vai te ajudar a crescer. Então por isso vem, né? Então a minha sugestão é que você crie um MVP. O MVP existem vários vídeos explicativos de como criar o MVP, mas eu indico aqui para você um livro que é Startup Enxuta, e no livro Startup Enxuta você tem toda a explicação e um passo a passo de como você vai criar e montar o teu MVP, Mínimo Viable Product, ou seja, mínimo produto viável. Então na produção comece com o MVP, e aí o como monetizar. Eu preciso entender quanto vai custar o meu produto e como que eu vou comercializar. E olha só que interessante. Para que você possa ter estratégia de preço, são 2 fatores que você precisa analisar para você vender o teu produto. Ou você vai ter que analisar o custo e o comparativo de mercado. Ou seja, precisa olhar para o mercado, do quanto as pessoas oferecem, e precisa também analisar o custo. Se você oferece o que ninguém oferece, você tem muito mais lastro para botar margem no teu produto. Se você oferece produto dentro de uma vala comum, ou seja, um produto que é uma commodity, algo que todo mundo oferece, você precisa olhar para o preço do mercado. Mas se você oferece o que ninguém oferece, você pode oferecer dentro de uma margem que você considerar que vai agregar valor e resolver o problema do teu cliente. Olha que interessante. E aí sim analisar o custo, e a monetização está analisando em questões importantes que você vai ter que colocar aqui. Vamos começar e analisar que existem custos diretos e custos indiretos. O que são custos diretos? São todos aqueles custos que incidem diretamente na venda do teu produto. É o custo de um produto, de uma embalagem, é o custo da matéria-prima que você usa, ou o custo de um serviço diretamente pago para poder atender, né? Seja horas de pessoas e tudo mais. Os custos indiretos são custos de estrutura que você não vende diretamente, como por exemplo, o custo do contador, o custo do seu aluguel, caso você pague um aluguel, o custo de energia elétrica, de internet. Então esses custos que você tem para manter o teu negócio são custos indiretos, e você precisa ter um ponto de equilíbrio, um valor que venda e paga os custos diretos do teu produto e sobre para poder pagar os custos indiretos. E você precisa agora, pelo menos em 2 dias, você precisa colocar no papel esse produto, o custo direto que ele gera, os custos indiretos que são os custos de estrutura, e poder saber
quantos itens você precisa vender para que você possa pagar a estrutura e chegar no teu ponto de equilíbrio, o mínimo de lucro, ou seja, o zero lucro, o momento que você não tem lucro, mas que você pelo menos não tem prejuízo, para que você possa ter uma direção do quanto precisa vender, o quanto precisa entregar, né? Entendendo a monetização, vamos para o como vender. E para que você possa vender, você precisa atrair pessoas que possuem esse problema. Como é que eu faço? Cláudio, como é que eu faço para atrair pessoas que têm problema? Primeiro você precisa, volta lá para o para quem. Quem é o teu cliente, onde ele está, onde ele se encontra. Entre em contato com pessoas, crie uma rede social e adicione pessoas que possuem esse seu problema, o problema que você resolve. Você precisa agora saber aonde está o seu cliente para se comunicar com ele. E lembre, o teu cliente, ele compra produtos sim, mas ele tem problemas que você resolve. Portanto, ao invés de você pensar em vender o barquinho, começa a vender o acesso à ilha. E o que é o acesso à ilha? Tire o teu cliente do lado A e vá com ele para o lado B, ou seja, da posição A, e leve ele para o B. O que é o B? O que você vende? Qual é a solução que ele quer? Qual é o problema que ele quer e qual é a solução para esse problema? Se comunique através da venda do produto. Pare de apenas vender uma foto de produto, mostrar que bonito que é, que legal que ele é, e comece a vender a solução, quais são as vantagens, quais são os benefícios do teu cliente. Você precisa atrair pessoas que têm problemas e você precisa vender a solução para esse problema. Então faça um planejamento de onde está, como você vai chegar e como você vai oferecer esse produto. E por fim, depois que você conseguiu fazer o planejamento de como você vai vender e como você vai conseguir gerar a venda para o teu cliente, é o momento de você planejar o como entregar. E o que é entrega? A entrega é o gesto da gratidão. Se o nosso produto ele é o presente que a gente entrega para o nosso cliente, a nossa entrega é a forma com que a gente entrega. E a forma com que a gente entrega faz total diferente. Entregue 110%. Não entregue o que o teu cliente pede, mas entregue além. Faça tudo aquilo que ele espera e mais um pouco. Os clientes querem se surpreender. Foque no sucesso do teu cliente. Entregue o básico bem feito e vá além do básico. O básico é o quê? É entregar aquilo que você promete. Se você tem uma empresa, por exemplo, de varejo, você entregar o teu produto, se você tem uma loja física, ter uma loja limpa, organizada e um bom atendimento é o básico que você precisa ter. Mas o que você vai dar além? Como você vai oferecer? Como que você vai entregar? Como você vai mostrar qual é o seu plus? Qual é aquilo que o teu cliente não espera que brilhe os olhos deles? Qual é o efeito uau que você vai gerar no seu cliente? Então, nesse momento, faça uma estratégia de o que eu vou gerar que o meu cliente não espera. Entendendo isso, você conseguiu fazer uma entrega completa. Bom, aqui eu consegui te ajudar te dando um roteiro de planejamento que é diferente do roteiro tradicional, que normalmente se escolhe um tipo de atividade, olha-se para quem já oferece, faz estudo de concorrência, análise SWOT e busca o mercado. Aqui não. Aqui primeiro você se conecta com o teu propósito, em cima disso se conecta com pessoas e você vai criar soluções que ofereçam um bom produto que resolva um problema. Dessa forma, entendendo isso, qualquer tipo de negócio que você criar, qualquer tipo de negócio que você tiver e que trabalhar dentro desse pensamento, irá prosperar sim, porque hoje as empresas que estão prosperando pensam dessa forma. E não só hoje, empresas que já prosperam há muitos anos, como por exemplo Disney. Disney jamais ofereceu desenhos, Disney jamais ofereceu animações, mas sim teve um propósito muito claro de transformar sonhos em realidade. E aí, qual é o seu real porquê? Qual é o seu real motivo? Qual é a sua ligação intensa que você tem com o teu cliente?
Espero ter conseguido te ajudar aqui e agora você tem um trabalho bem bacana pela frente. Eu tenho certeza que trabalhando dessa forma, o teu negócio será prosperado. Agora, caso você tenha uma certa dificuldade para colocar em prática, o programa Despertar, ele tem ferramentas práticas. Ele vai te passar não apenas o que fazer, mas ele vai te passar todo o caminho. O programa Despertar, ele vai ter todo o dinamismo que o Canvas tem, só que de forma muito mais profunda, e ele vai ter toda aquela segurança que um plano de negócios tradicional tinha, só que de forma muito mais dinâmica. O meu objetivo aqui é te entregar dinamismo. Eu vou te dar vários pequenos bloquinhos para montar dentro de uma sequência. E essa sequência que eu vou te entregar, ela vai ser voltada para o teu propósito. Bom, o programa Despertar no ano de 2020 já teve a sua última turma, não terá mais, mas eu aproveitei e gravei a turma 18, que está pronta e você pode comprar o programa Despertar gravado para assistir no seu tempo. Se você quiser assistir as 5 aulas em 10 dias e colocar em prática, compartilhe comigo seus resultados, que eu tenho certeza que você vai conseguir prosperar e criar negócios em pleno desenvolvimento e potencial nessa nova economia. E Cláudio, posso adquirir com você também um treinamento ao vivo? Sim, no ano de 2021 teremos vários treinamentos ao vivo. Agora, eu tenho uma oferta muito bacana para você. Se você adquirir o programa Despertar gravado, o valor que você investir do programa Despertar, você terá de desconto para o programa ao vivo. Ou seja, você só vai sair ganhando. Comece agora adquirindo o programa Despertar gravado e depois, quando adquirir ao vivo, o valor que você já investiu será aproveitado na compra do ao vivo. E aí, tamo junto? Vamos nessa? Vamos construir um 2021 campeão, com prosperidade, com pleno desenvolvimento, um pleno potencial para o teu negócio? Conte comigo, estamos juntos. Clique aqui, adquira agora, cai dentro comigo e vamos juntos transformar o empreendedorismo brasileiro. Um grande abraço, a gente se fala. Valeu!